uma frequência assustadora, não é? Volta aqui no noticiário, vira e mexe, né? Algum caso relacionado aí a racismo de uma maneira geral, mas racismo também no comércio, né? Sempre isso, e com uma certa frequência também crianças que são violentadas, né? Em estabelecimentos comerciais. A gente conversa aqui agora com imagens com a Vanessa Guimarães, ela é psicóloga, tem atuação e estudo nas temáticas de relações étnico-raciais, saúde mental e equidade na educação. Olá, Vanessa, como vai? Bom dia para você. Olá, bom dia, pessoal. Como vai? Tudo certo. Vanessa, mais um caso, né, envolvendo racismo, envolvendo criança no comércio também, e a gente ouviu na reportagem, né? A criança, obviamente, sentindo tudo isso, porque ela percebeu que alguma coisa ruim aconteceu ali com ela, a família fica super abalada também. Como é que a gente pode proteger, principalmente eu acho a criança, claro que os pais, né, tem que buscar alguma maneira também de superar o episódio, mas sobretudo a criança também, né, que está no começo da vida dela e já passa por um episódio como esse que é extremamente traumático, eu imagino, né? Sim, com certeza. Assim, a medida de como proteger, né, assim, esse cuidado, a gente está falando da família, mas esse cuidado perpassa toda a sociedade, né? Se a gente for pensar principalmente no caso noticiado, né, se a gente lê uma reportagem assim, né, se a gente ouve e não consegue se questionar quais atores estavam presentes ali, quais outros adultos estavam presentes ali, e talvez no momento daquela ação podem não ter feito nenhum movimento, né? Então, assim, é pensar que esse compromisso da luta antirracista, ele passa também por todos nós, né? Mas como que a família pode ajudar essa criança, né? Primeiro, criando um ambiente, né, que seja um ambiente seguro, né, um ambiente que consiga acolher as demandas dessa criança e um ambiente que, sobretudo, a fortaleça na sua construção identitária enquanto uma criança negra, né, um ambiente que propicie isso. Para além disso, né, que ela também consiga se cercar de uma rede de apoio, né, assim, então são pessoas talvez fora do círculo familiar que consigam ser suporte para essa criança, né, principalmente talvez com um suporte de saúde e de saúde mental, né? Um dispositivo que consiga auxiliar nesse sentido. Agora, os impactos, né? Quando a gente pensa nessa criança que vive esse racismo, ela cresce com isso, convivendo ali em sociedade, ela torna-se um adulto capaz de superar e fazer diferente, Vanessa, ou a própria criança que sofreu ali o racismo na infância torna-se um adulto que também vai praticar em algum momento racismo contra uma outra pessoa da mesma cor? Como é que você avalia isso, hein? Os reflexos no futuro? Olha só, eu acho que a sua própria pergunta nos traz uma perspectiva, assim, né, que é uma autora, que é a Neuza Santos Souza, ela vai dizer que o sujeito negro, quando ele está ali se desenvolvendo, né, construindo a sua identidade, né, ele também passa por um processo que é de uma ambivalência, né, que o que é isso? Esse conflito que o sujeito negro se coloca o tempo inteiro, né, do que ele poderia ter sido, né, então, assim, por que eu vim nesse corpo, né, por que eu vim no corpo negro, né, como ele começa a questionar e, às vezes, muitas das vezes, a negar esse próprio corpo, né, ou numa perspectiva futura, no sentido de que esse sujeito vai pensar como é que eu posso fazer para sobreviver nessa sociedade, ou como que eu vou me manter com esse corpo, né, e de que forma eu posso também tentar descaracterizar essa identidade, né, esses traços, a cor da minha pele, como que eu posso mascarar isso para conviver numa sociedade que é extremamente racista. Então, da gente pensar que esse conflito, ele vai se dar na infância e na vida inteira desse sujeito, né? Agora, como se recuperar, né? Assim, eu acho que essa é uma questão complexa, né? Que envolve muita gente, que envolve muita coisa, né? Que envolve a procura de ajuda médica, de ajuda especializada, mas também que envolve um processo de estudo, um processo de desconstrução dos saberes que a gente foi naturalizando sobre esse próprio corpo, né? Então, a pessoa preta, ela vai ter que passar, a pessoa negra, por esse processo de desconstrução que é muitas das vezes doloroso, mas que em algum momento da vida vai ter que ser da construção de uma nova identidade, né? Que não é aquilo que me disseram. O meu corpo pode ser e pode existir e pode criar formas de existir de maneira segura, né, e criar estratégias para isso.
Então, a gente falou da educação como uma estratégia, que é uma estratégia para o grupo de pessoas negras, mas também talvez um compromisso social para toda a sociedade se reconhecer e se localizar também nessa luta. Aí quando você fala até ampliar isso, Vanessa, seria mais ou menos dentro daquilo que a gente fala assim, de uma educação étnico-racial, né? Nem sei se o termo correto é esse, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Sim, ampliar essas perspectivas é muito Isso. na tentativa de um processo de educação, né? Um processo de educação que, a princípio, não é apenas assim, eu vou ler, vou estudar sobre esse assunto, isso é muito importante. Mas eu só me sensibilizo, né, assim, em relação a esse assunto, quando eu começo também a questionar a minha própria identidade, o meu próprio corpo, né? E isso inclui pessoas não negras. Então, como que eu posso pensar assim, como que eu percebo o meu próprio corpo, né? E como que a minha experiência me mostrou qual é a minha raça ou qual é a minha cor. Quando a gente questiona isso, né? E eu tive a oportunidade, assim, de questionar isso dentro da universidade, de participar de aulas que contemplavam isso, e de escutar pessoas brancas que relataram assim, olha, quando eu me questionei assim, por exemplo, quando eu descobri que eu era branco, eu não me lembro desse momento, né? Assim, e o que a gente vai ter também em relação a pessoas negras é o contrário, né? Pessoas que vão dizer assim, olha, eu descobri quando eu fui para a escola, né? Eu descobri quando eu saí de casa, quando eu saí do meu círculo, do meu núcleo familiar. Então, a gente está dizendo de um processo que é histórico, né? Que atravessa a nossa estrutura social e que a gente só vai conseguir enfrentar se a gente se perceber também como um agente responsável por essa luta, né? Responsável por não se omitir frente a ações de violência, principalmente no caso dessa criança, né? Então, é aquela pergunta inicial que eu havia feito, né? Quantas pessoas estavam no estabelecimento? E talvez, né, assim, a pensar quantos adultos se manifestaram diante disso, né, antes que os pais dessa criança pudessem chegar. São várias, né, e necessárias as ferramentas de combate ao racismo. A gente citou escola, ali na sala de aula. Mas de que forma também os professores, os educadores, a gente falou aqui dos pais, dos familiares que convivem ali com aquela criança que foi submetida àquela situação. Mas como, ali dentro da escola, né, os professores, funcionários podem se portar ou eles deveriam ter uma orientação específica, porque trata-se de um desafio também, né, para os educadores. Com certeza, né? Principalmente se a gente for pensar que talvez a formação do educador não contemple ações antirracistas, não contemple uma educação antirracista muitas vezes, né? Então, é pensar que a gente precisa também de uma ação, talvez sistemática nesse sentido, para incluir nos cursos de graduação formas de preparar esses profissionais para estarem em sala de aula. Mas, para além disso, né, um compromisso ético, social, político do próprio educador também, né? Como intervir, como estar atento. Eu não sei se tem um manual para cada situação, mas o educador ele acaba tendo uma visão ampla assim, né, da turma e dos acontecimentos ali em sala de aula, que são muitas as formas, né, de preconceito, de discriminação e outros tipos de exclusão que podem acontecer na sala de aula. Então, é estar atento, né, propor também na sala de aula um ambiente aberto para que esse aluno possa também acessá-lo, né, se vítima de algum tipo de preconceito, de algum tipo de violência, e ter também essa sensibilidade quanto a essas questões. Então, assim, a minha premissa, assim, a princípio, é que os educadores também possam se instrumentalizar, se munir, estudar, né, sobre o tema, se aprofundar nesse tema, mas, sobretudo, reconhecer a importância do seu corpo em sala de aula, né? Assim, eu tenho atuado muito na área da educação e pensado o quanto, assim, a cada vez que eu entro na sala de aula, o meu corpo carrega um compromisso, né? Assim, a minha própria maneira de dar aula, a minha própria maneira de me aproximar dos alunos e das diferenças que eu encontro, da diversidade que eu encontro em sala de aula, ela também é carregada de um compromisso para que esses alunos possam me acessar em qualquer circunstância, né? Ali dentro do espaço escolar.
Vanessa, para a gente terminar, nosso tempo já está meio que estourado aqui, mas a gente está falando muito de exemplo. O quão importante em casos como esse que a gente relatou, lá da menina lá no shopping do bairro Caiçara, mas quão importante também é a gente ter aquele exemplo da pessoa que receba alguma punição, que a gente está falando de um crime que é cometido, né? O quão importante é pessoas que cometam esse crime recebam ali, seja na pena da lei ou pecuniária que seja, para que não volte a repetir aquilo e que não perpetue, não é? Um crime, né? Na prática é isso. Uhum. Exatamente, isso é importantíssimo, né? Assim, que essas pessoas sejam responsabilizadas e punidas por esse crime. Mas quando eu falo do ponto de vista social, é que a gente também se conscientize de que isso é um crime, né? De que a gente também consiga reconhecer esferas e espaços de ajuda, né? Espaços de denúncia, e que essa denúncia seja de fato levada a sério, né? Assim, para que essas pessoas tenham um temor de se posicionar dessa forma. É isso. Bom, 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com a psicóloga Vanessa Guimarães, ela que tem atuação e estudo nessas temáticas aí de relações étnico-raciais, saúde mental, equidade na educação. Vanessa, muito obrigado, viu, pela conversa aqui e por nortear esse assunto que é tão importante de nós aqui da imprensa sempre colocarmos em pauta. Bom dia. De nada, que agradeço o convite. Bom dia. Até. Bom dia.